Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jaqueline, do curso de Farmácia da Universidade de Gurupi, UNIRG. Nós estamos aqui no Laboratório de Farmacobotânica para iniciarmos a aula com a temática Controle de Qualidade de Matérias-Primas Vegetais. Nós iremos estudar algumas espécies que foram coletadas e que são comercializadas em alguns estabelecimentos da nossa cidade. Para tanto, precisamos saber quais são os materiais que serão utilizados para essa aula de hoje. Estufa, sendo que a temperatura deverá estar de 100 a 105 graus. Uma pinça ou podendo ser a garra de madeira, não necessariamente a pinça. Espátula, balança analítica calibrada, o dissecador com sílica gel azul, o pesa-filtro ou a cápsula de porcelana ou ainda um cadinho, tá? E aí, como será o procedimento, professora? Nós iremos primeiramente tarar essa cápsula de porcelana e aí levar para uma estufa de 100 a 105 graus por 30 minutos, tá? Então, vamos deixar na estufa durante esse período. Após esse período de 30 minutos, iremos levar para o dissecador, tá? Para que ele possa esfriar. E aí, com o auxílio de uma pinça ou de uma garra de madeira, será retirada essa cápsula e será transferida para uma balança analítica. Lá, nós iremos pesar exatamente 2 gramas, adicionar 2 gramas na cápsula de porcelana da droga vegetal, do qual foi escolhida para realizar essa análise, tá? Lembrando que, se for extrato seco, nós iremos pesar uma quantidade bem menor, 0,5 gramas. Mas, como iremos trabalhar com droga vegetal fragmentada ou pulverizada, nós iremos utilizar 2 gramas, tá? E aí depois, iremos colocar a cápsula de porcelana já com matéria-prima na estufa, na temperatura do qual eu havia falado para vocês, 100 a 105 graus. Iremos deixar por 5 horas, E aí depois esfriar o dissecador, novamente aquela cápsula transferir para o dissecador e aí pesar a cápsula de porcelana com a amostra em uma balança analítica. E aí, uma vez anotado o peso dessa amostra, após a dissecação, nós iremos calcular o teor de umidade. Então, pessoal, para a primeira etapa que nós iremos fazer do controle de qualidade da matéria-prima vegetal, vai ser o teor de umidade, que foi o procedimento que eu falei para vocês, comentei. Nós temos que primeiro analisar a característica morfológica também da planta, a embalagem também, mas hoje a nossa aula terá como temática o teor de umidade, tá? As espécies que foram escolhidas são a caninana, a espinheira santa, a goiabeira, calêndula, tá? Calêndula officinalis, a quina, a quina do cerrado, carqueja e o boldo do Chile, tá? Então, essas espécies aqui nós iremos fazer hoje uma das etapas do controle de qualidade, que é a avaliação, determinação do teor de umidade, tá? Antes de realizarmos a pesagem da matéria-prima vegetal, devemos primeiramente pulverizar ou triturar a matéria-prima. Então, aqui nós temos a calêndula officinalis, tá? Os capítulos florais, que eu vou realizar o processo de trituração com o auxílio do moinho, tá? Então, nós temos o moinho aqui, esse moinho é de cunho para docência, didático, tá? Temos moinhos muito maiores, mas esse aqui é mais para docência, mas ele é muito útil também. Tá bom? Então, nós realizaremos a trituração, tá? Colocando aos poucos as partes, para que possamos obter essa matéria-prima de forma em menor grau, tá? E assim, depois, realizar a pesagem. Então, a matéria-prima ela vai estar melhor dividida, para poder realizar o teste de teor de umidade, tá? Então,
Então, a próxima etapa é o que, professora? Os capítulos florais da calêndula já foram triturados, mas antes disso precisamos anotar o peso do cadinho para que possamos levar para a estufa. E aí, após 30 minutos, depois de levar para o dissecador, é que iremos colocar a matéria-prima, né, pesar 2 gramas dentro do cadinho na balança, para depois novamente levar para a estufa para verificar o teor de umidade dessa matéria-prima. Então, nós temos aqui o cadinho de porcelana, pode ser um becker, né? E pode ser o pesa-filtro também, tá bom? Então, o cadinho eu vou pesar somente para, nesse momento, anotar a massa do cadinho, né? Então, aqui deu uma massa de 34,46 gramas, que estarei anotando. Então, nesse momento, vocês tenham em mãos um caderno e uma lapiseira para anotar a massa antes de levar para a estufa e depois, tá bom? O cadinho, ele tem que ser levado para a estufa. Eu estou utilizando uma garra, mas pode ser uma pinça, para que as mãos não tenham contato, né, com a cápsula e não passe uma umidade e possa interferir no resultado, tá? Lembrando que a estufa, ela precisa estar na temperatura de 100 a 105 graus, tá? Tem um termômetro externo aqui para que eu possa acompanhar essa temperatura. Então, nós iremos colocar com muito cuidado, tá? A cápsula de porcelana aqui na estufa, tá? Iremos aguardar meia hora para que eu possa depois transferir essa cápsula para o dissecador e depois para a balança analítica. Nessa etapa, foi retirado o cadinho lá da estufa após meia hora e colocado aqui nesse dissecador, tá? E aí, depois de esfriar o cadinho, nós iremos retirar esse cadinho, tá? Com muito cuidado e colocar na balança, tá? E aí eu peço para vocês não, né, tocarem no cadinho com as mãos, somente com o auxílio da garra ou com uma pinça inoxidável, tá? Nesse momento, eu estarei tarando, né, o meu cadinho e aí nós iremos pesar 2 gramas, tá? Que é a quantidade preconizada pela Farmacopeia Brasileira para realizar esse teste de teor de umidade. Então, nós iremos pesar as 10 gramas. Lembrando que os capítulos florais, vocês podem ver que já foram triturados no moinho e agora é possível realizar esse teste, tá? Se perder um pouquinho da amostra, né, nós iremos adicionar a quantidade exata aqui, tá bom? Então, é isso. Feito isso, o que nós iremos fazer, professora? Nós iremos transferir para a estufa, tá? E não se esqueçam que tem que ser a quantidade exata de 2 gramas. Após 5 horas na estufa, essa cápsula de porcelana, juntamente, foi colocada aqui no secador para esfriar novamente. E agora, nós iremos pesar o cadinho junto com a matéria-prima. Lembrando que a massa do cadinho foi anotada anteriormente no início do experimento, tá? Então, nós iremos retirar aqui com muito cuidado e colocar na balança. E aí, nós iremos pesar a massa do cadinho junto com a massa da matéria-prima para verificar, né, se houve diferença do antes e o depois, tá bom? Então, feito isso, vocês, né, tenham o caderninho novamente em mãos, a lapiseira, e anotem a massa novamente, tá? Eu estarei anotando aqui, né, para que nós possamos depois fazer o cálculo do teor de umidade, tá? Para o cálculo do teor de umidade, né, ou de perda de secação, tá? Nós iremos utilizar a seguinte forma: P1 menos P2 dividido por P3 e multiplicado por 100. O que significa, professora, cada, né, P1, P2, P3? Onde P1, peso da cápsula de porcelana, contendo a amostra antes de levar para a estufa, ou seja, o peso da cápsula mais os 2 gramas que foi pesado da matéria-prima, tá bom? O P2, o peso da cápsula de porcelana, contendo a amostra após retirar da estufa, após a dissecação, tá? E o P3 vai ser
a subtração de P1, tá? Menos o P4. Então, o P3 vai ser o peso da amostra e o P4 vai ser o peso da cápsula vazia. Então, nós temos essa fórmula, basta vocês só seguirem, colocar os valores, depois que, uma vez que vocês anotaram no caderno. Lembrando que, para a calêndula, que foi a espécie que eu utilizei, o teor máximo permitido de umidade é de 12% segundo a farmacopeia brasileira. Para cada espécie tem um teor máximo permitido, tá? Então, por isso que precisamos sempre, né, olhar a farmacopeia, utilizar como referência a farmacopeia brasileira ou outras farmacopeias também. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi realizada aqui no nosso laboratório de farmacognosia da Universidade Unirg, e bons estudos para todos vocês.